Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Crochê do Oscar. Eu sou Oscar Menezes e hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda bolsa Cecília, trabalhada toda em crochê com o fio náutico brilho da Círculo. A nossa bolsa, depois de toda concluída, ela ficou com uma largura de 26 centímetros e uma altura de 22 centímetros. É uma bolsa super charmosa e bem espaçosa. Vou mostrar aqui para vocês a parte de dentro. Olha só como fica bem espaçosa e super fácil de fazer. Nessa videoaula eu ensino você a confeccionar aqui as duas mandalas, confeccionar aqui a tira da lateral, que serve como lateral e como base da bolsa. Ensino também como fazer essa costura aqui para ficar perfeita, para não ficar puxando na hora que a gente vai costurar aqui a tira na parte aqui das mandalas. Toda a lista de materiais eu passo para vocês logo a seguir. Então, olha, não esquece de se inscrever aqui no canal Crochê do Oscar, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like para esse vídeo e compartilhar essa aula nas redes sociais. Os materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa Cecília em crochê foram uma agulha para crochê de número 5,5, aqui eu estou utilizando a Clover da Círculo Soft, tá? Uma tesoura para o corte, um isqueiro para fazer o acabamento, uma agulha de tapeceira para o arremate, marcadores, e utilizei também mosquetões da Círculo, tá? Esse aqui é o mosquetão bola, que é o articulado, esse aqui é de cor prata, e utilizei a corrente de metal da Círculo, que já vem com esse ganchinho aqui adaptável, tá? Para você colocar no mosquetão bola. Aqui a nossa corrente, ela tem 1,20 m de comprimento. Utilizei o fio náutico dourado da Círculo, esse aqui que vocês estão vendo, na cor 7854, que é o dourado. Para iniciarmos aqui a primeira mandala da bolsa, nós vamos fazer o anel mágico. Eu vou fazer aqui a voltinha por cima dos dois dedos, deixar esse segundo fio aqui nessa posição. Vou pegar aqui a agulha, passar por baixo do primeiro fio, vou buscar o segundo, passo por baixo do primeiro, dou uma voltinha e faço aqui uma correntinha só para prender essa primeira correntinha aqui. Feito isso, eu solto aqui o círculo mágico dos dedos, seguro o fio e já faço aqui o primeiro ponto baixo dentro do anel mágico. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo de 8 pontos que nós vamos colocar aqui dentro do círculo mágico. Já tenho aqui o primeiro, introduzo a agulha dentro do círculo mágico, faço aqui o segundo ponto baixo, trabalho agora o terceiro ponto baixo e sigo dentro do anel mágico até eu completar todos os 8 pontos baixos. Aqui eu tenho dentro do círculo mágico todos os 8 pontos baixos. Agora nós vamos fechar aqui o anel mágico. Vou puxar esse fio, vou puxar bastante para deixar o anel mágico bem fechadinho aqui na base, tá? Aí a segunda carreira nós vamos multiplicar a quantidade de pontos que nós temos aqui na primeira carreira. Vou ficar aqui na segunda carreira com um total de 16 pontos. Para isso, para cada ponto baixo da primeira carreira, nós vamos colocar 2 pontos baixos no mesmo local, formando o aumento. Então, nesse primeiro ponto baixo, eu já introduzo a agulha e já trabalho aqui 2 pontos baixos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Aí, para eu saber onde eu iniciei aqui a sequência de aumentos, eu vou colocar aqui o marcador nesse primeiro ponto baixo e sigo aqui trabalhando 2 pontos baixos para cada ponto. Vou aqui para o segundo ponto baixo e trabalho também 2 pontos baixos. O primeiro e o segundo ponto baixo. No próximo ponto, sigo a sequência de aumentos, colocando 2 pontos baixos, o primeiro e agora o segundo ponto. No próximo ponto, também trabalho 2 pontos baixos, o primeiro e o segundo ponto baixo. Aí eu vou finalizar toda essa segunda carreira, formando aqui a sequência de aumentos, colocando 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar nesse último ponto baixo antes do marcador. Aqui eu finalizei toda a segunda carreira, tenho um total de 16 pontos baixos. Vou retirar aqui o marcador e vamos iniciar a terceira carreira. Vou fazer aqui no próximo ponto baixo à frente um ponto baixo sozinho ou um ponto baixo solteiro. Nesse primeiro ponto baixo, iniciando a terceira carreira, eu já coloco aqui o marcador, que é para eu saber que aqui será o início e o final da volta.
Aí eu vou para o próximo ponto baixo à frente e trabalho 2 pontos baixos juntos. O primeiro e o segundo ponto baixo. Você pode também dizer que está formando aqui um casal com pontos baixos, 2 pontos baixos juntos. Vou para o próximo ponto baixo à frente e trabalho apenas um ponto baixo sozinho. No próximo, vou trabalhar 2 pontos baixos juntos, o primeiro e o segundo ponto baixo. No próximo ponto, trabalho apenas um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, trabalho 2 pontos baixos juntos, o primeiro e agora o segundo ponto baixo. No ponto baixo à frente, trabalho apenas um ponto baixo sozinho. Aí eu vou seguir por toda essa terceira carreira, repetindo essa sequência de aumentos. 2 pontos baixos juntos, um ponto baixo sozinho ou um ponto baixo solteiro. Quando você finalizar toda essa terceira carreira, você vai ter a quantidade de 24 pontos baixos. Chegando aqui ao fim da terceira carreira, tenho a quantidade de 24 pontos baixos. Retiro aqui novamente o marcador e vamos iniciar agora a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos seguir a sequência de aumentos da seguinte forma. Vou trabalhar 2 pontos baixos solteiros, ou seja, um ponto para cada ponto. Vou iniciar aqui o primeiro ponto baixo. E nesse primeiro ponto baixo, eu já coloco novamente aqui o marcador. Sempre é bom a gente fazer essa mudança, tá? Colocando o marcador no primeiro ponto baixo. E vou para o ponto da frente e trabalho mais um ponto baixo sozinho. Fiquei com 2 pontos baixos solteiros. 1, 2. No próximo ponto, ou seja, no terceiro, eu faço 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo, formando aqui um casalzinho de 2 pontos baixos. Sigo aqui a sequência com 2 pontos baixos sozinhos, o primeiro e agora o segundo ponto baixo. No terceiro, eu coloco o aumento, 2 pontos baixos juntos, o primeiro e o segundo ponto baixo. Sigo a sequência de 2 pontos baixos sozinhos, um para cada ponto, o primeiro e agora o segundo ponto baixo. No terceiro ponto, à frente, eu coloco o casalzinho, 2 pontos baixos juntos, 1 e 2 pontos baixos juntos. Aí eu vou seguir por toda essa quarta carreira, repetindo esse mesmo passo a passo. Quando eu finalizar aqui toda a volta, eu vou ter a quantidade de 32 pontos baixos. Vou fazer mais uma sequência de 8 aumentos. Chegando aqui ao fim da quarta carreira, tenho uma quantidade de 32 pontos baixos. Vou retirar aqui novamente o marcador e vamos iniciar aqui a próxima volta. A quinta carreira nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos fazer 3 pontos baixos solteiros ou 3 pontos baixos sozinhos, um para cada ponto. Já inicio aqui formando o primeiro ponto baixo. E nesse primeiro ponto baixo, volto a colocar aqui o marcador e sigo a sequência de distribuição de pontos. Tenho o primeiro, vou trabalhar agora o segundo ponto baixo sozinho, o terceiro ponto baixo sozinho. No próximo ponto, ou seja, no quarto ponto, nós vamos formar o aumento. Vamos fazer aqui um casalzinho de 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Sigo novamente a sequência com 3 pontos baixos solteiros, um para cada ponto. O primeiro, o segundo ponto baixo e agora o terceiro ponto baixo. No quarto ponto, nós vamos colocar o casalzinho de 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Aí eu vou seguir por toda essa quinta carreira, repetindo essa mesma sequência de aumentos que eu trabalhei aqui com vocês. Nós vamos distribuir mais 8 aumentos. Aí quando eu finalizar toda essa carreira, vou ficar com a quantidade de 40 pontos baixos. Finalizando aqui toda a quinta carreira, então agora eu vou retirar aqui o marcador. Se você observar, eu estou finalizando sempre com os 2 pontos baixos juntos, formando aqui o casalzinho de pontos baixos. Se eu tivesse iniciado a carreira com 2 pontos baixos juntos, ia finalizar aqui essa última carreira com 3 pontos baixos solteiros, tá? Então, a próxima carreira eu já vou iniciar aqui com o primeiro ponto baixo. E vou colocar aqui o marcador logo nesse primeiro ponto baixo.
Agora continuo aqui a sequência de distribuição de pontos. Já tenho aqui o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo à frente, trabalho o segundo ponto baixo sozinho. Vou para o próximo ponto baixo à frente, trabalho o terceiro ponto baixo sozinho. No próximo ponto baixo à frente, trabalho o quarto ponto baixo sozinho. Então aqui eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4 pontos baixos solteiros. No quinto ponto, eu trabalho aqui o casalzinho de pontos baixos, 2 pontos baixos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Volto a trabalhar a sequência aqui com mais 4 pontos baixos sozinhos. O primeiro, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo e agora o quarto ponto baixo sozinho, ou o quarto ponto baixo solteiro. No quinto ponto à frente, eu vou trabalhar o aumento colocando 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Aí eu vou seguir por toda essa carreira, repetindo esse mesmo passo a passo, essa mesma distribuição de aumentos. Quando eu finalizar a carreira, nós vamos ter um total de 48 pontos baixos. Chegando aqui ao fim de toda a sexta volta, nós temos a quantidade de 48 pontos baixos. Vou retirar aqui novamente o marcador e vamos iniciar agora a próxima carreira. Já inicio aqui com o primeiro ponto baixo. E já ponho novamente o marcador aqui na parte de cima, que é para eu saber sempre que aqui será o início e o final de toda a volta. Agora eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos solteiros ou 5 pontos baixos sozinhos. Já tenho aqui o primeiro, vou para o próximo ponto baixo à frente, trabalho o segundo ponto baixo. No próximo ponto trabalho mais um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho aqui mais um ponto baixo. E agora o último ponto baixo. Trabalhei uma sequência de 5 pontos baixos solteiros ou 5 pontos baixos sozinhos. Vou aqui para o próximo ponto à frente, aqui no sexto ponto baixo. E trabalho 2 pontos baixos, formando aqui o casalzinho de 2 pontos baixos juntos, formando aqui o nosso primeiro aumento dessa carreira. Trabalho mais uma sequência de 5 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vou para o próximo ponto à frente, vou formar aqui o aumento, 2 pontos baixos juntos, o primeiro, e agora o segundo ponto baixo, formando aqui o nosso casalzinho de pontos baixos. Aí eu vou seguir por toda essa carreira, repetindo a mesma sequência, 5 pontos baixos sozinho, um aumento, 5 pontos baixos sozinhos, um aumento. Vou fazer 8 distribuição de aumentos, assim quando eu finalizar a carreira, eu vou ter um total de 56 pontos baixos. Finalizei aqui toda a sétima carreira, retiro aqui o marcador e vamos iniciar agora a oitava volta. Vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. E nesse primeiro ponto baixo, volto a colocar aqui o marcador. E vou continuar aqui a sequência de pontos baixos. Nessa carreira nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos. Já tenho aqui o primeiro, vou trabalhar o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, o quarto ponto baixo, o quinto ponto baixo e agora o sexto e último ponto baixo. No próximo ponto à frente, ou seja, no sétimo ponto baixo, vou trabalhar o aumento colocando aqui 2 pontos baixos juntos, o primeiro e o segundo ponto baixo, formando aqui o nosso casalzinho de 2 pontos baixos juntos. Vou seguir aqui a sequência colocando mais 6 pontos baixos sozinhos, o primeiro, o segundo ponto baixo e agora o sexto e último ponto baixo. No próximo ponto à frente, no sétimo, vou fazer novamente o casalzinho de 2 pontos baixos juntos, o primeiro e o segundo ponto baixo. Aí, nessa carreira, nós vamos repetir essa mesma sequência, também trabalhando aqui 8 distribuição de aumentos. Quando eu finalizar toda essa volta, eu vou ficar com a quantidade de 64 pontos baixos.
Então, pessoal, aqui eu finalizei a 8ª carreira, fiquei com a quantidade de 64 pontos baixos. Vou iniciar agora a última volta, a 9ª, retirei aqui o marcador e já inicio aqui o primeiro ponto baixo da 9ª carreira. Nesse primeiro ponto baixo, eu volto aqui novamente a colocar o marcador, que é para eu saber onde se inicia e onde finaliza toda a volta, tá? Aí aqui nós vamos trabalhar a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos solteiros. Já tenho aqui o primeiro. Vou trabalhar agora o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, o quarto ponto baixo, o quinto ponto baixo, o sexto ponto baixo e agora o sétimo e último ponto baixo. No 8º ponto à frente, nós vamos voltar a trabalhar aqui o aumento, formando aqui o casalzinho de 2 pontos baixos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Aí eu vou seguir aqui mais uma sequência com mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3 e o sétimo ponto baixo. No próximo ponto à frente, vou trabalhar o aumento colocando 2 pontos baixos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto baixo, formando aqui mais um casalzinho de 2 pontos baixos juntos. Aí nessa 9ª carreira, nessa última volta, nós vamos ficar com uma quantidade de 72 pontos baixos. Seguindo aqui a mesma sequência de distribuição de aumentos, vou ter também uma quantidade de 8 distribuição de aumentos, assim eu vou ficar com a quantidade de 72 pontos baixos. Aqui eu finalizei toda a última carreira, tenho um total de 72 pontos baixos, de circunferência eu tenho 21 centímetros. Então aqui eu vou cortar esse pedaço de fio, deixar aqui um pedaço para fazer o arremate. Vou puxar esse fio aqui para ficar o ponto seguro e depois é só arrematar aqui por trás com a agulha de tapeceiro. Aí a segunda mandala nós vamos seguir o mesmo passo a passo dessa primeira, seguindo a mesma quantidade de pontos. Vou dar uma adiantada na segunda. Quando eu estiver finalizado a segunda, a gente volta para iniciar a tira e colocar a tira aqui também nas laterais. Então, meus amores, aqui eu tenho as minhas duas primeiras partes já finalizadas, aqui as minhas duas mandalas, tá? Aqui eu já tenho também feito aqui as marcações que eu vou já explicar para vocês. E onde nós finalizamos aqui a última carreira, onde nós arrematamos aqui o fio para a parte de trás, eu coloquei ele aqui para a parte de baixo e vim com o marcador, coloquei aqui no primeiro ponto baixo e contei mais 19 pontos. No 20º coloquei o segundo marcador, tá? Coloquei esse marcador aqui nesse ponto baixo, segui contando até atingir 20 pontos baixos e coloquei o marcador. Isso aqui será a parte de cima da nossa bolsa. A mesma marcação fiz aqui nessa segunda parte, nessa segunda mandala. Coloquei o marcador nesse primeiro ponto baixo, contei até chegar aqui no 20 e coloquei também o marcador. Para eu iniciar aqui a minha tira da lateral, eu vou precisar de um cordão com 7 correntinhas. Vou saltar aqui a primeira corrente, vou na segunda, introduzo a agulha e trabalho aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou na próxima correntinha à frente e introduzo a agulha e trabalho aqui o segundo ponto baixo. Vou na próxima correntinha, introduzo a agulha e trabalho o terceiro ponto baixo. Vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada correntinha, assim no total eu vou ficar com uma quantidade de 6 pontos baixos. Aqui eu tenho já a quantidade de 6 pontos baixos, então eu vou virar aqui o trabalho. Vou iniciar aqui a segunda carreira, introduzo a agulha logo nesse primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo, esse sendo o primeiro da segunda carreira. Vou para o próximo ponto baixo à frente e trabalho o segundo ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha e trabalho mais um ponto baixo. Vou para o próximo, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto baixo também trabalho mais um ponto baixo. E no último ponto baixo eu introduzo a agulha e trabalho aqui o sexto e último ponto baixo da segunda carreira. Aí eu viro novamente o trabalho e vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto.
Nesse primeiro ponto baixo, introduzo a agulha e já faço o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Vou para o próximo ponto, trabalho o segundo ponto baixo. No próximo ponto, trabalho aqui o terceiro ponto baixo e sigo por toda essa terceira carreira, colocando um ponto baixo para cada ponto. Então aqui eu já finalizei a terceira carreira, fiquei com a mesma quantidade de 6 pontos baixos. Aí para iniciarmos a quarta carreira, eu vou virar aqui o trabalho novamente. Já inicio aqui nesse primeiro ponto baixo, formando aqui o ponto baixo da quarta carreira. Vou para o ponto da frente, trabalho mais um ponto baixo. Vou para o próximo ponto à frente, trabalho aqui o terceiro ponto baixo e sigo por toda essa quarta carreira também colocando um ponto baixo para cada ponto. Quando eu finalizar essa quarta carreira, eu vou iniciar a quinta, a sexta, seguindo o mesmo passo a passo que eu iniciei aqui com vocês até essa quarta carreira. Vou seguir trabalhando em carreiras de ida e voltas até eu atingir 52 carreiras. Então aqui eu já tenho a minha tira com as minhas 52 carreiras, vem seguindo aqui o mesmo passo a passo, com a mesma quantidade de pontos, com 6 pontos baixos. E agora nós vamos só fazer a união aqui dessa tira nas duas partes da bolsa que nós deixamos em espera. Vou deixar essa primeira parte aqui em espera, vou aqui buscar a minha tira, onde eu tenho aqui 52 voltas ou 52 carreiras. Aqui nós temos um total, no geral, de 72 pontos baixos, tirei aqui 20 para a parte de cima, aqui sobraram 52 pontos baixos. Então aqui eu tenho 52 carreiras, será um ponto baixo para cada ponto. Aí eu vou pegar aqui a minha tira, vou juntar aqui na mandala e vou fazer no primeiro ponto baixo após o marcador, um ponto baixo, passando aqui pela mandala, vou aqui na tira, vou buscar o fio e faço aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto à frente, vou no próximo ponto aqui da tira, vou buscar aqui o fio e trabalho um ponto baixo. Vou aqui no próximo, introduzo a agulha, vou aqui na tira, vou buscar o fio e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, vou aqui na tira, introduzo também a agulha, vou buscar o fio e faço aqui mais um ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou aqui na tira, vou buscar o fio e trabalho mais um ponto baixo. Aí, nós temos aqui a quantidade exata de pontos, tanto aqui na parte da mandala, 52 pontos, e aqui na tira nós temos um total de 52 carreiras. Nós vamos colocar um ponto baixo para cada ponto, até nós chegarmos aqui nesse último ponto, antes do marcador. Então aqui eu completei toda a volta, eu vim colocando um ponto baixo para cada ponto, tanto aqui na parte da mandala, quanto aqui na parte da tira. Mostrar para vocês, olha só, que ficou bem organizadinho os pontos, bem distribuídos, tá? Não ficou puxando aqui na parte onde nós colocamos aqui a emenda, tanto da tira como da mandala, não ficou puxando, ficou aqui bem retinho, beleza? Aí chegando aqui nesse último ponto, já trabalhei o último ponto baixo, vou cortar aqui um pedaço de fio, vou puxar e esse fio eu coloco na agulha de tapeceiro e escondo aqui pela parte de dentro, viro aqui o trabalho e passo aqui por dentro dos pontos baixos. Eu vou arrematar e logo em seguida eu volto para a gente iniciar a costura da segunda mandala. Já arrematei aqui o fio pela parte de dentro do trabalho, aqui pelo avesso. Antes da gente colocar aqui a segunda mandala, eu vou cortar aqui o excesso de fio. Vou pegar aqui o isqueiro e dar uma leve queimada só para deixar o fio mais seguro, tá? Desse jeito aqui ele não corre risco de soltar. Agora nós vamos colocar aqui a segunda mandala. Para eu colocar aqui a segunda mandala, eu vou fazer aqui uma corrente, vou deixar aqui um pedaço de fio bem expressivo para o arremate. E vou fazer aqui essa correntinha e vou prender aqui nesse primeiro ponto baixo, após onde se encontra aqui o marcador, vou passar aqui pelo esse ponto baixo da mandala, vou pegar aqui a tira e nesse primeiro ponto baixo aqui da tira também passo a agulha. Vou pegar aqui o fio que vem do novelo e vou fazer aqui um ponto baixo já prendendo a mandala, a tira. Faço aqui o primeiro ponto baixo, aí esse fio aqui que nós deixamos para o arremate, já trago ele aqui para a parte de dentro e já vou esconder ele aqui na hora que eu faço os pontos baixos, tá?
Aí eu vou para o próximo ponto, baixo a frente aqui na mandala, vou introduzir aqui a agulha. Vou no próximo ponto aqui da tira, introduzo a agulha e já faço mais um ponto baixo. Vou no próximo ponto da mandala, vou aqui no próximo ponto da tira, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo da mandala, no próximo ponto da tira, vou buscar o fio e já faço um ponto baixo. Aí eu vou seguir o mesmo passo a passo que eu trabalhei aqui nessa primeira parte, vou repetir aqui nessa segunda. Um ponto baixo para cada ponto, tenho a quantidade exata aqui de 52 pontos baixos. Aqui eu tenho a quantidade exata de 52 carreiras, então será um ponto baixo para cada ponto. Vou dar uma adiantada aqui, vou costurar essa segunda mandala, né? E quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento aqui na parte de cima, iniciar as alças e colocar as correntes. Então, pessoal, aqui eu finalizei toda a parte da segunda união, seguindo o mesmo passo a passo, um ponto baixo para cada ponto, chegando aqui nesse último ponto baixo. E olha só, depois que finaliza a parte da união, como fica mimosa aqui a nossa bolsa, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira em pontos baixíssimos aqui na parte de cima. Eu vou retirar aqui esse marcador. Vou colocar novamente aqui o fio na agulha e vou iniciar aqui já no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto e também trabalho mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Aí eu vou seguindo, trabalhando aqui nessa parte de cima, até nós chegarmos aqui onde se encontra esse marcador, trabalhando toda em ponto baixíssimo. Aí eu cheguei aqui onde se encontra o marcador, vou retirar esse segundo marcador. No próximo ponto baixo à frente, trabalho mais um ponto baixíssimo. E vou seguir trabalhando aqui na parte de cima da lateral, nessa partezinha aqui, também toda em pontos baixíssimos. Vou aqui para o primeiro ponto, vou buscar o fio, trabalho um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo ponto, introduzo a agulha e trabalho mais um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, trabalho mais um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir por toda a volta aqui da bolsa. Quando eu finalizar aqui, eu tiro o marcador, já inicio aqui nessa outra parte de cima também pontos baixíssimos. Venho aqui, retiro esse outro marcador, continuo aqui trabalhando em pontos baixíssimos até chegarmos aqui onde nós iniciamos. Vou dar uma adiantada, quando eu chegar aqui eu volto para a gente fazer o arremate e assim iniciar as alças. Cheguei aqui no final, já trabalhei aqui toda a volta em pontos baixíssimos. Agora eu vou só cortar aqui o fio. Vou puxar aqui nesse último ponto, vou dar uma puxada aqui para deixar o ponto bem firme. Vou colocar aqui esse fio na agulha de tapeceiro e vou fazer aquele mesmo arremate que eu fiz anteriormente, tá? Vou passar aqui o fio para dentro, aqui para dentro da bolsa. Vou dar uma puxada bem forte para deixar o fio lá na parte de cima bem seguro. E vou arrematando aqui por dentro. Logo em seguida é só cortar o excesso de fio e dar uma leve queimada e apertar para deixar o fio mais seguro. Agora eu vou fazer esse acabamento e logo em seguida eu volto para a gente iniciar aqui as duas alças. Para eu iniciar aqui a primeira alça, eu vou trabalhar no cordão romano ou no cordão irlandês, tá? Eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas, vou trabalhar aqui a minha primeira corrente, a segunda correntinha e a terceira corrente. Vou saltar a primeira correntinha, volto aqui na segunda e faço um ponto baixo. Quando eu finalizo aqui esse primeiro ponto baixo, eu já viro aqui o meu trabalho e aqui você já observa essa alcinha assim que você vira o trabalho. Então eu vou introduzir a agulha nessa primeira alcinha e vou aqui nessa última correntinha, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, passo por dentro dos dois, levanto e agora faço aqui um ponto baixo. Feito aqui esse ponto baixo, dou um ajuste aqui nessa última correntinha para ela ficar bem ajustável aqui no início, tá? Viro novamente o trabalho e quando a gente vira aqui o trabalho, a gente consegue observar essas duas alcinhas aqui do lado esquerdo. Então eu vou introduzir a agulha passando por dentro dessas duas alcinhas, vou buscar aqui o fio, levanto e faço um ponto baixo. Viro novamente o trabalho para
o esquerdo, ó, nessa posição. Tenho aqui essas duas alcinhas do lado esquerdo. Introduzo a agulha passando por dentro dessas duas alcinhas. Vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo. Viro novamente o trabalho. Tenho essas duas alcinhas aqui do lado esquerdo. Vou introduzir aqui a agulha, passando por dentro das duas alcinhas. Vou buscar o fio e agora faço um ponto baixo. Viro novamente o trabalho. Essas duas alcinhas sempre vão ficar aqui do lado esquerdo. Introduzo a agulha, passando por dentro das duas alcinhas. Vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo. E olha só o efeito que fica aqui no nosso cordão romano ou no nosso cordão do crochê irlandês, tá? Aí eu vou seguir trabalhando dessa forma até eu atingir aqui em cada lado 36 alcinhas como essa. Aqui eu tenho uma, duas, três. Vou seguir sempre virando o trabalho para o esquerdo, nessa posição. Tenho aqui as duas alcinhas do lado esquerdo, introduzo a agulha, passando por dentro das duas alcinhas, vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo. Viro novamente o trabalho, tenho aqui as duas alcinhas, passo a agulha por dentro das duas alcinhas, vou buscar o fio, levanto e faço um ponto baixo. Aí eu vou seguir trabalhando aqui nesse mesmo passo a passo até eu atingir a quantidade de alcinhas, ou seja, 36 alcinhas de cada lado. Aqui eu já tenho a minha primeira alça concluída, trabalhei aqui 36 alcinhas de um lado e 36 alcinhas do outro lado. As alcinhas vocês vão observar que são essas aqui, ó, que fica de cada lado, tá? Aí eu vou cortar aqui um pedaço de fio e deixar um pedaço bem à vontade para a gente fazer aqui o arremate e trabalhar a costura logo depois. Aí eu vou iniciar a outra alça do mesmo jeito, seguindo o mesmo passo a passo, e logo em seguida, quando eu estiver finalizando, a gente volta para costurar as alças na bolsa. Então aqui, pessoal, eu tenho as minhas duas alças já concluídas, agora nós vamos costurá-las aqui na bolsa. Vou trazer a bolsa aqui para cima. E vou pegar aqui a minha primeira alça, vou deixar a segunda aqui em espera e vou fazer a costura da seguinte maneira. Vou colocar aqui esse pedaço de fio que nós deixamos sobrando para a costura, vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. E eu venho bem aqui na parte de cima, aqui logo nesse primeiro ponto baixo aqui, onde nós iniciamos aqui a costura da lateral, eu vou colocar a alça nessa posição aqui por fora, tá? Olha só, bem aqui eu desci uma, duas, na terceira carreirinha você já pode seguir como base, tá? Aí eu vou costurando aqui a alça, colocando a agulha para a parte de dentro, puxo bem forte, gente, para ficar bem seguro, tá? Volto aqui no próximo ponto, pego aqui novamente na alça, volto costurando na alça. Agora, entro aqui nos pontos baixos da bolsa. Puxo bastante para ela ficar sempre, ó, bem segura, tá? Aí eu vou costurando aqui, ponto por ponto, esse primeiro lado. E quando eu finalizar, eu faço o mesmo arremate, escondendo o fio pela parte de trás, tá? Você pode dar várias voltas aqui na alça para deixar bem segura, para não correr o risco de soltar quando você for usar a bolsa e colocar algum peso dentro, tá? Então, ó, sempre deixar ela bem firme, costurar bastante aqui para ficar bem segura. Quando eu finalizar aqui esse primeiro lado, aí eu venho aqui nesse segundo lado, coloco aqui na mesma posição e já inicio aqui a costura desse segundo lado. Quando eu finalizar essa primeira alça, eu viro aqui a bolsa, vou pegar a próxima e faço a mesma marcação nesse primeiro lado e a mesma marcação aqui nesse segundo lado e costuro seguindo o mesmo passo a passo. Não tem segredo, tá, gente? É só você costurar indo e voltando, tanto aqui na bolsa e quanto aqui na alça. Eu vou dar uma adiantada aqui, vou finalizar essa primeira costura. Quando eu finalizar essa alça, eu volto aqui com vocês para mostrar ela toda costuradinha. Então, pessoal, aqui eu costurei já toda a primeira alça e olha só, ficou bem segura, tá? Posso puxar aqui bastante, ó, não tem perigo de soltar. Já fiz aqui também o arremate na parte de dentro, fiz aquele mesmo processo para queimar, tá? Para deixar o fio mais seguro. E aqui a nossa alça tem aqui um comprimento de 40 centímetros, beleza? Se você quiser um pouco menor, é só diminuir a quantidade de carreiras aqui na hora da confecção da alça, beleza? Aí agora é só pegar aqui a segunda alça,
costurar seguindo o mesmo passo a passo e logo em seguida eu já volto para a gente colocar aqui as argolas aqui na lateral e a corrente aqui na parte de cima. Então, meus amores, aqui eu tenho as minhas duas alças já costuradas. Olha só que lindeza que fica depois que a gente finaliza toda a costura. E para dar um charme maior ainda aqui na nossa bolsa, eu vou pegar aqui os meus dois mosquetões, mosquetão bola da Círculo prateado. Cada um é articulado, ó, tá? Fica bem mais fácil para colocar. Aí eu vou dividir aqui a minha bolsa no meio, aqui, olha só, nessa lateral aqui bem ao meio. Vou contar aqui na primeira, desço aqui para a segunda carreira de pontos baixos. Vou pegar aqui a minha argolinha articulada, fica bem mais fácil de colocar. Passo aqui por dentro de 2 ou 3 pontos baixos para ficar bem segura. Ó, pego o próximo aqui, a próxima argola aqui no próximo lado, também divido aqui ao meio. Vou pegar aqui a minha argola e vou colocar aqui passando do mesmo jeito que a gente colocou essa primeira, tá? Deixa eu só botar aqui e abrir para ficar visível para vocês aqui na hora da colocação, ó. Na hora que eu vou colocar aqui, tá? Ó, fica bem seguro. Aí eu vou pegar aqui também a minha corrente de metal prata da Círculo. Essa aqui é a grossa, tá? Mas se você quiser optar pela mais fina, também tem aí nas lojas, em qualquer canto que você chegar, tem esses acessórios aqui da Círculo, tá? Se não tem, entre em contato aí com a Círculo, que eles vão indicar vocês a região mais próxima aí de vocês, beleza? Aí ela já vem aqui com esse ganchinho aqui na parte, olha só, inferior, tá? Eu vou colocar aqui dentro, passando, deixando ela bem segura. Vou pegar essa outra parte, coloco aqui também, ficando bem segura. E olha o charme que fica aqui para você ter duas opções de como usar essa linda bolsa Cecília aqui em crochê, tá? Fica muito bacana. Essa corrente, ela tem 1,20 m de comprimento, tá bom? Então, pessoal, essa foi minha dica de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aí bastante a videoaula dessa bolsa em crochê Cecília aí para você arrasar no seu dia a dia, vender com certeza, né? Fazer uma boa venda aí dos seus produtos de crochê. E essa bolsa é super vendável, tá bom? Então, olha, não esquece de deixar o seu like aqui para esse vídeo, deixar o seu comentário e, claro, compartilhe essa aula aí nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram. Eu vou ficar muito feliz de poder contar com a ajuda de vocês, beleza? Um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!